Segunda Crônicas 20. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. É interessante isso aqui. Observe que alguns dias atrás eu fiz vídeos sobre a oração. E lá Jesus ressuscita, aparece para mais de 500 pessoas e manda ficar em Jerusalém e orar até que do alto fosse revestido de poder. E o que acontece? Acontece que quando o Espírito Santo veio para revestir de poder, das 500 e poucas pessoas, só tinha quase 120. Aproximadamente 400 pessoas sumiram. Não sabe onde foi parar. Sumiu tudo. Aí o que você percebe? Ninguém estava sob pressão. Estava todo mundo de boa. Quando você convoca alguém para orar, e a pessoa não existe pressão nenhuma, ela está bem, ela está tudo resolvido, ela simplesmente não aparece. Agora, nesse caso aqui, Josafá estava reinando, estava bem, estava tudo tranquilo. De repente chega um aviso para ele: Josafá, os moabitas, os amonitas e os moradores da montanha de Seir se juntaram, estão atravessando o mar grande e vem vindo para cima de você. São 3 contra 1. A Bíblia diz que ele temeu. Apavorou, né? Apavorou legal. Por quê? Porque era 3 contra 1. Ainda que ele tivesse um exército bom, ele podia se defender, mas 3 contra 1 era muita coisa, muita coisa. Então, o que ele fez? Ele temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Botou todo mundo para orar e todo mundo para jejuar, sob livre e espontânea pressão. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Veio todo mundo. Sobre livre e espontânea pressão, todo mundo vai orar. Todo mundo. Agora, você já percebe aí uma coisa, né? O ser humano é aquilo mesmo. Nós somos assim. Quando tá tudo livre, leve, solto. Como é que tá, fulano? Tá bem. Tá com o boi na sombra? Tá, o boi na sombra. Tá tudo bem. Tô ganhando bem, tô comendo bem, tô vestindo bem, tô morando bem. Tá tudo bem com a família? Tá tudo bem. O cara nem pra agradecer não vem. Nem pra ajoelhar e dizer: Senhor Deus, eu te louvo, te adoro, eu glorifico teu nome, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, pela bênção, pela vitória, porque tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a minha casa, tudo bem com o meu salário, tudo bem com a minha família. Nem para isso o cara aparece. Mas quando ele se acomoda, a Bíblia diz: se aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. Não é isso que está escrito? Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você para de se aproximar, você se distancia. Você para de resistir, o diabo vem. E aí acontece um caso como esse.
Parece lá, 3 reis contra 1. Apavorou todo mundo. Apavorou todo mundo. Aí você percebe uma coisa. Vamos tirar uma lição disso tudo aqui. Você prefere orar antes que aconteça alguma coisa? Ou você prefere orar depois que acontece? Porque aqui a gente tem uma escolha. Né? É que nem você tem um carro, você faz uma mecânica preventiva, dificilmente ele vai quebrar no meio de uma serra e te deixar numa situação difícil. Mecânica preventiva. Se você roda e deixa arrebentar, arrebenta em qualquer lugar. Oração é mais ou menos semelhante. Se você vai lá e faz um depósito de oração preventivo, Senhor, estou aqui te louvando, e você ora pelas pessoas, e você ora pela sua família, e você ora por tudo, a bênção continua vindo, continua fluindo, porque você está se aproximando de Deus, Deus se aproximando de você, e a bênção só vai aumentando, só vai aumentando. Aí você para. Há um distanciamento de Deus e há uma aproximação do diabo. Ele vem babando. Diabo não gosta de crente, não. Diabo não gosta de cristão. Diabo não gosta de quem busca Deus. Diabo não gosta de Cristo. Então aqui já tem uma opção de escolha. Você prefere orar preventivamente, enquanto está tudo bem, ou você prefere esperar que a coisa ruim aconteça? É uma escolha. Oração sob pressão é uma escolha. Você não prefere pedir antes? Ou você prefere deixar a coisa ficar ruim para depois pedir? É uma escolha. Sempre tem escolha. 2 Crônicas 20, versículo 12, 13, 14 e 15. Nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazel, filho de Zacarias, filho de Benaiá, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Todo mundo veio orar. Não é que nem o caso lá de Jerusalém. Mais de 500 pessoas foram convocadas e só encontraram quase 120. 400. Nesse caso aqui, não. Estava todo mundo lá. Nada como a pessoa orar sobre livre e espontânea pressão, né? A coisa fica ruim, a coisa fica difícil. Aí ele vai orar. Ele vai buscar Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Aqui tem até um pedaço da oração dele, né? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não dava para saber mesmo. 3 contra 1. A derrota estava aparecendo. Aí como todo mundo orou, todo mundo jejuou, todo mundo buscou a Deus, o que aconteceu? Houve uma resposta de Deus. Orar é um ato de fé. Você está pedindo por Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é você crer, buscar e esperar num Deus que você não vê. Só de você falar com um Deus que você não vê já é um ato de fé.
E toda vez que você tem um ato de fé, também tem uma resposta de Deus ao ato da sua fé. Todo Judá buscou e Deus respondeu. Tudo que você vai pedir, tudo que você vai orar. Aliás, a Bíblia até fala para você orar em nome de Jesus. Há uma resposta de Deus. Sempre tem uma resposta de Deus. Aí o Espírito de Deus veio sobre alguém e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é sua, mas a peleja é do vosso Deus. Tem hora que você precisa crer. Tem hora que você precisa buscar. Tem hora que você tem que chegar junto. Está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca acha, e é o que bate se abre. Sempre existe uma resposta de Deus para você. Sempre existe uma resposta de Deus para mim. Aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E é o que bate, se abre. Primeiro você pede. A coisa não aconteceu, você vai buscar Deus. Busca, vai buscar. Vou buscar. Vou orar, vou jejuar, vou pedir, vou clamar, vou fazer. Você busca. Não recebeu ainda? Bate na porta. Deus, preciso. Mas como bater na porta, irmão? Vai lá, ora você e pede para os outros orar também. Vai ser um barulhão lá na porta do céu. Blum, 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 blum. Bate. Pede, busca e bate. Não está conseguindo um jeito? Tenta de outro. Não está conseguindo daquele jeito? Vai pedir ajuda. Tem oração por intercessão. A Bíblia deixa claro que existe e Deus responde. É quase impossível você fazer tudo isso e não haver uma resposta de Deus. Lógico que vai acontecer. E nesse caso aqui, Deus deixa claro o seguinte, ó, não tenha medo. Essa briga aí não é sua, essa briga é minha. Eu assumo. Eu resolvo para vocês. Eu vou resolver. Até sem a sua ajuda. Você perceba o seguinte. Às vezes Deus responde antes do problema acontecer. Às vezes ele responde durante o acontecimento do problema, da dificuldade que você está enfrentando. Ou depois do problema. O que dá no mesmo, contanto que a vitória venha. Nesse caso específico aqui, eles nem iam lutar. Deus ia dar vitória por inteiro. Antes. O livramento veio antes. Deus pode fazer isso contigo. Deus pode fazer isso comigo. Deus pode fazer isso com todos. Por quê? Porque é uma questão de pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que busca acha, ao que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abre. A porta do céu vai se abrir e virá uma resposta de Deus para você. Com certeza. 2 Crônicas 20, versículo 20, 21 e 22. Pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon
de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus respondeu: a batalha não é de vocês, é minha. Disse o Senhor para ele. O que o Josafá fez? Foi lá com você, aí como é que nós vamos fazer? Deus disse que mandou a gente ir lá, mas disse que ele que vai vencer a batalha. Aí olha o que ele fez. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados. Então vamos fazer o seguinte. Já que nós vamos lá e não vamos ter que brigar, Deus vai brigar pela gente, então vamos colocar uma banda de música na frente do exército. E todo mundo concordou, nós vamos lá no deserto de Tecoa, né? E vamos chegar na frente do inimigo, não vamos ter que lutar. Vamos colocar a banda de música. Todo mundo vai ser, nós vamos adorar a Deus. Enquanto Deus briga pela gente, a gente adora Ele. Colocar a banda de música na frente do exército. Isso é o quê? É um ato de fé. Eles ouviram a mensagem, entenderam que aquela mensagem era do Senhor. E, num ato de fé, colocaram uma banda de música na frente do exército. Deus vai vencer a guerra para a gente, nós vamos adorar o nome dele. E saiu cantando, louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. É um salmo. Saíram salmodiando, tocando, cantando na frente do exército. Isso é fé, isso é crer. Deus fala com você, você tem que acreditar. Aí olha o que diz aqui. E quando começar a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir. Agora imagina. 3 exércitos prontos para a batalha. Aí vem um exército que vai se defender. E está todo mundo tocando música como se já tivesse ganhado. Agora você imagina. 3 reis, um olhava para o outro. Eles perfilavam, o rei ficava na frente, o exército atacava e o rei ficava para trás. Era esse o perfil das guerras antigas. Aí um rei pro outro, mas o que é isso aqui? Eles já estão tocando uma banda de música como se já ganhasse? Já ganharam. Estão comemorando com o Deus deles a vitória. Aí o outro fala, não sei, você me convidou para vir aqui, e agora? Não, mas então, peraí, isso de mensagem, nós entramos numa gelada. Aí o que acontece? Eles se desentendem e se chocam um contra o outro. Não, você me trouxe para essa bagunça aqui, você vai sair penalizado. E um exército foi contra o outro e 3 exércitos se pegaram na frente do povo de Jerusalém e da tribo de Judá. Se mataram. Um ato de fé, meu querido. Foi essa emboscada que Deus colocou diante deles. Os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Se pegaram 3 reis, 3 exércitos, se grudaram. E o povo de Jerusalém e Judá ficaram lá adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Você pode achar incrível, você pode achar até impossível, mas está aqui na Bíblia. Deus resolve o problema do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele vai dizer assim, não, você não põe a mão, eu resolvo. Deixa comigo.
Mas, Senhor, eu estou com um problema aqui que tá zanando a minha cabeça. Deixa comigo, eu resolvo para você. Então, quantas vezes eu vi gente com problema em casa, de dinheiro, o salário não veio, o cara se desespera, e Deus supre, Deus manda, Deus socorre. De alguma maneira, de algum lugar vem, a bênção vem, a vitória vem, a graça de Deus vem. E às vezes a briga nem é sua, a briga é dele, a luta é dele, a vitória vem dele. Você só assiste, como Israel assistiu a bênção chegando e a vitória chegando. Percebe isso? Busca Deus, sob pressão ou não, pede, chega junto. Irmão, eu estou aqui desanimado, deprimido. Não, larga essa depressão de lado, vai à luta, clama, pede, recebe, busca, acha, bate que se abre para você. Deus é bom. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, diz o livro dos Salmos. Chega junto e recebe a tua vitória no nome de Jesus. 2 Crônicas 20, o 25 e o 26. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamam aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. No meio do deserto, 3 reis, 3 exércitos se matando, atacando um ao outro. Acontece que sempre um soldado, ele sempre levava alguma coisa valiosa, né? Um anel, um item qualquer. Tem gente que adora um penduricalho, um balangandã, e de ouro, de prata. Aquilo estava cheio. Uns colocam no arreio, na sela, no cavalo, né? Outros na espada, enfim, né? Na adaga. Sempre existem itens caríssimos. E o chão estava forrado de cadáver. E junto com os cadáveres, itens valiosos. A Bíblia está dizendo aqui que eles ficaram 3 dias saqueando o despojo. 3 dias para coletar riqueza. Você já imaginou? 3 dias você só pegando coisa de valor. Você não faz nada, você não luta, você não precisa fazer nada e você só vai pegar o despojo. Ouro, prata, itens de valor, itens, enfim, tudo. Porque um exército vem com tudo, né? Vem também com vestuário, vem com barracas, vem com comida. 3 dias para saquear o despojo. Ficaram ricos e não precisaram fazer nada. Ficaram ricos e nem guerrearam. Ficaram ricos e Deus entregou tudo na mão deles. Aí só restava o quê? Alguém vem te afrontar. Alguém vem te matar. Deus te livre. Depois te deixa rico. O que você vai fazer? Vai agradecer. E ali no Vale de Beraca louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Só resta para você adorar a Deus.
buscar a face dele, agradecer, criar um vale de Beraca, né? Você faz seu próprio vale de Beraca. Deus, aqui nesse vale de Beraca, que eu vou te agradecer pela bênção, pela vitória que foi muito grande, muito valiosa. Louvado seja o seu nome. Te agradeço por tudo, Senhor, porque a bênção foi grande. Sabe? É chegar junto. Querido, eu estou sendo pressionado. O problema está difícil, a dificuldade está vindo, é uma atrás da outra. Parece que o problema, quando vem um atrás do outro. Parece que o céu desaba na cabeça da gente, né? É como se o exército das trevas fala, não, agora eu pego ele. E vem, é problema, dificuldade, tragédia. Parece que você vai desanimar, mas com pressão ou sem pressão, busca Deus, entrega na mão dele, pede, ele vai te dar vitória e você não vai sair prejudicado. Perceba que eles vinham, o que um exército inimigo vinha fazer? Vinha, matava tudo que podia, saqueava tudo que podia, depois obrigava o rei a pagar impostos. Você vai faturar tanto e quero tanto e acabou. E você ficava escravizado, virava escravo, trabalhava para sustentar o vencedor. Era essa a intenção desses reis, desse exército. E o que Deus fez? Reverteu e transformou numa grande bênção. Sabe, não importa a situação que você está vivendo. Não importa como você está sendo pressionado a lutar. Não, isso não importa. O que importa é que você busque a Deus. Porque haverá uma resposta de Deus. E com a resposta de Deus vem a bonança. O prejuízo vai embora. O lucro chega. Lucro no sentido espiritual. Lucro no sentido material. Lucro em todos os aspectos. Eu costumo pregar a vida eterna. E junto com a vida eterna, um pacote de bênçãos para você chegar até ela. Porque às vezes demora 10, 20, 30, 50 anos. Eu me converti com 26, hoje eu estou com 70. É incompleto ainda. Mas veja bem, quantos anos, mais de 40 anos, que eu estou aí lutando, trabalhando e fazendo e acontecendo. Então, até eu chegar na vida eterna, eu tenho uma vida inteira, tenho uma família para cuidar. Hoje eu aposentei, mas eu trabalhei durante anos e anos como professor da rede pública estadual, municipal também e privada. Enfim, não importa. Vem um pacote de bênção que acompanha você e Deus vai te abençoando, até te dar a vitória final. Creia, prossiga crendo que Deus vai abençoando a sua vida. Sob pressão ou não. O importante é sair vitorioso. Agora, se você for esperto, tá tudo bem. Vai lá, ajoelha, fala com Deus, agradece, louva e até pede para os outros. Ó. Pede para os outros. A Bíblia diz que a gente tem que dar fruto. Então dê fruto. E a bênção vai ser grande para a sua vida, para a nossa vida.